A mão de Emma tremia enquanto ela se aproximava da mesa 7 com a garrafa de vinho. Ela reconheceu a mulher sentada à frente de Dante Romano assim que entrou no restaurante. Era o mesmo rosto que aparecia nas imagens de segurança que o seu falecido irmão lhe enviara 6 meses antes. A noiva não era quem dizia ser. Era Katarina Vulov, assassina do Brat. Emma viu a mão da mulher deslizar em direção à bolsa, onde certamente estava a arma. O coração batia tão forte que achou que todos podiam ouvir. Tinha segundos para decidir. Ficar em silêncio e deixar o homem mais perigoso de Nova York morrer ou arriscar tudo para salvá-lo. Quando os olhos escuros de Dante encontraram os dela enquanto ela servia o vinho, ela inclinou-se e sussurrou palavras que mudariam a vida de ambos para sempre. Foge agora. Se quiser descobrir como esta noite mortal começou e o que aconteceu depois daquele aviso desesperado, inscreva-se no canal e deixe um comentário a dizer-nos de onde está a assistir. Cada visualização ajuda a trazer mais histórias como esta. Vamos ver como o mundo de Emma colidiu com o de Dante. 3 empregos. Era o que Emma Chen precisava para sobreviver em Manhattan, enquanto se escondia das pessoas que mataram o seu irmão. Durante o dia, ela limpava prédios comerciais. À noite, servia mesas no Marelos, um restaurante italiano sofisticado no centro da cidade. Tarde da noite, processava dados no seu apertado estúdio no Queens. Dormir era um luxo que ela não podia se dar, mas ser encontrada pela família Volkov também não. O seu irmão, James, era analista do FBI antes de ser assassinado. Ele descobriu algo e enviou-lhe ficheiros encriptados que ela ainda não compreendia totalmente. Tudo o que ela sabia era que a última mensagem dele dizia para ela desaparecer, e ela estava a fugir desde então. Mesa 7, Emma, secção VIP. Marco, o chefe de mesa, entregou-lhe a carta de vinhos. Não estrague tudo, é o Dante Romano. O seu sangue gelou. Todos em Nova York conheciam esse nome, mesmo que apenas o sussurrassem. Romano, o mais jovem Down a controlar as 5 famílias, com 32 anos, e mais poderoso do que homens com o dobro da sua idade. Os tabloides chamavam-no de assassino cavalheiro, com os seus fatos à medida e eficiência implacável. Por que eu? A sua voz saiu mais firme do que ela se sentia. Tu sempre lidas com VIPs. O pessoal dele pediu uma empregada. Nenhum homem se aproxima da mesa esta noite. A expressão de Marco era severa. Ele está a jantar com a sua futura noiva. Um grande anúncio está a caminho. Apenas sorri, serve o vinho e desaparece no fundo. Emma acenou com a cabeça, alisando o seu uniforme preto. Ela conseguia ficar invisível. Tinha praticado durante 6 meses. A secção VIP brilhava com cristais e luz de velas. Dante Romano estava sentado na mesa central, e Emma compreendeu imediatamente por que é que as pessoas o temiam. Mesmo sentado, a sua presença dominava o espaço. O seu fato preto provavelmente custava mais do que ela ganhava num ano. O cabelo escuro estava penteado para trás, revelando um rosto que parecia esculpido em mármore. Queixo afilado, nariz reto e olhos tão escuros que pareciam pretos na luz fraca. Uma tatuagem aparecia por baixo da gola. Era algum tipo de escrita que ela não conseguia ler àquela distância, mas era a sua imobilidade que a deixava nervosa. Enquanto os seus 3 companheiros conversavam e riam, ele permanecia perfeitamente imóvel, observando tudo com a paciência de um predador. Primeiro o champanhe, murmurou ela, aproximando-se com a garrafa. A mulher ao lado dele era deslumbrante, loira, elegante, coberta de diamantes. A sua mão repousava possessivamente no braço de Dante. Não é romântico? Os meus pais vieram de Boston só para esta noite. O casal mais velho à frente dele sorria radiante. O pai usava um fato caro, mas não tinha a autoridade natural de Dante. Dinheiro antigo a tentar alinhar-se com o novo poder, reconheceu Emma. Ela serviu champanhe com graça experiente, começando pela futura noiva. Foi então que ela viu. A tatuagem no interior do pulso da mulher, quase invisível sob a pulseira. 3 estrelas e uma adaga. As mãos de Emma tremeram tanto que ela quase deixou cair a garrafa. Aquela marca, os arquivos de James, a Brata. Cuidado, a voz de Dante cortou o seu pânico. Profunda, controlada, com um tom que prometia violência. Os olhos dele fixaram-se nos dela pela primeira vez, e Emma sentiu-se paralisada. Essa garrafa custa $1000. Peço desculpa, senhor. Ela estabilizou as mãos com pura força de vontade. Russo. A cabeça dele inclinou-se ligeiramente.
Os seus olhos são chineses? Quarta geração. Ela serviu o copo dele. Deseja mais alguma coisa? Dante, querido, deixe a pobre rapariga trabalhar. A loira sorriu, mas os seus olhos azuis estavam calculistas enquanto avaliavam Emma. Está a deixá-la nervosa. Estou? Ele não desviou o olhar. Qual é o seu nome? Emma, senhor. Emma. Ele testou o nome como se estivesse a provar vinho. Há quanto tempo trabalha aqui? 4 meses, o coração batia forte. Por que ele estava a perguntar? Ele suspeitava de algo? Se precisar de alguma coisa, por favor, avise. Estarei por perto. Ela recuou, mas a sua mente corria. Katarina Vulov. Agora ela tinha certeza. O último arquivo de James continha fotos de vigilância. Esta mulher se reunindo com Brett para discutir a liderança, discutindo o problema romano. Emma não tinha entendido na época. Agora ela entendia. Dante Romano estava sendo incriminado pela própria noiva. A noite passou com uma lentidão agonizante. Ela os observou pedir aperitivos, sobremesas, observou Catarina rir e tocar a mão de Dante, fingir ser a noiva perfeita, observou o casal mais velho brindar ao casamento que se aproximava. Durante todo o tempo, a bolsa de Catarina ficou sobre a mesa e Emma sabia que havia uma arma dentro dela. O assassinato seria limpo. Um tiro silenciado num restaurante lotado, com a culpa recaindo sobre um empregado aleatório ou uma família rival. A família Volkov consolidaria o território de Romano antes que a sua organização pudesse responder. Eles vinham a planear isso há meses. Emma encheu os copos de água, retirou os pratos, permaneceu em segundo plano como um papel de parede, mas a sua mente calculava as probabilidades. Se ela o avisasse e estivesse errada, ele provavelmente mandaria matá-la pelo insulto. Se ela ficasse calada e ele morresse, ela teria que viver com isso. E se Catarina tivesse sucesso, o vácuo de poder desencadearia uma guerra que consumiria metade de Nova York. Além disso, avisou a pequena voz na sua cabeça, os Vulovs mataram o seu irmão. Dante Romano pode ser um monstro, mas não é o teu monstro, Emma. Marco apareceu ao lado dela. A mesa 7 quer o vinho que recomendaste anteriormente. O senhor Romano pediu especificamente que fosses tu a trazê-lo. O seu estômago revirou-se. O Barolo? Ele disse que tens bom gosto. Ela foi buscar a garrafa à adega com as mãos a tremer. Era agora. Catarina iria agir durante a sobremesa. Emma tinha a visto a verificar o telemóvel 3 vezes nos últimos 10 minutos. Coordenação com alguém. Plano de apoio ou fuga. Quando Emma se aproximou da mesa, os olhos de Dante acompanharam os seus movimentos com um foco inquietante. Ele a observara a noite toda. Ela percebeu. Não de forma óbvia, mas ela sentira aquele olhar sombrio a seguir-lhe por toda a sala. O Bo 2015. Ela apresentou a garrafa. Abra-a. A ordem dele foi silenciosa, mas absoluta. Enquanto ela tirava a rolha, Catarina se retirou. Banheiro. Não terminem a sobremesa sem mim. O coração de Emma parou. Isso estava errado. O momento estava errado. Catarina não sairia antes. Então ela entendeu. A mulher não iria atirar em Dante. Ela iria criar um álibi enquanto outra pessoa o fazia. A rolha saiu com um leve estalo. Emma serviu uma porção para Dante provar. Ele girou a taça, inalou e tomou um gole lento. Seus olhos nunca deixaram os dela. Perfeito. Ele pousou a taça. Você escolheu bem. Ela deveria ir embora. Deveria recuar e voltar para um lugar seguro. Em vez disso, Emma se inclinou para encher a taça dele e deixou seus lábios roçarem a orelha dele. Foge agora. Dante Romano não tinha sobrevivido até os 32 anos no seu mundo, ignorando os seus instintos. E todos os seus instintos gritavam que a empregada de mesa aterrorizada, que tremia ao seu lado, estava a dizer a verdade. Ele levantou-se num movimento fluido, a mão já a alcançar a arma escondida nas costas. Luca, Marco, venham comigo agora. Os seus 2 guarda-costas apareceram dos seus postos com expressão confusa, mas com as armas em punho. Dante agarrou o pulso de Emma. O pulso dela batia como um pássaro preso sob os seus dedos, e ele puxou-a para trás de si. O quê? O pai de Catarina começou. O primeiro tiro estilhaçou a janela lá atrás de onde Dante estava sentado 2 segundos antes. O caos irrompeu. Os clientes gritavam e se jogavam no chão. Mais tiros, controlados e profissionais. 3 atiradores.
Dante calculou que estavam posicionados no prédio do outro lado da rua. A ida de Catarina à casa de banho tinha sido o sinal. Tire-os daqui. Dante empurrou Emma em direção a Luca. Saída dos fundos. Carro blindado. Vá. Mas Emma resistiu. Surpreendentemente forte para alguém tão pequena. A cozinha. Há uma segunda equipa. Dois homens irromperam pelas portas da cozinha, armas automáticas em punho. Dante agiu por puro treino, colocando-se entre Emma e os atiradores. O seu primeiro tiro derrubou o líder. O segundo atingiu o outro no ombro. Luca e Marco revidaram, e Dante usou a cobertura para empurrar Emma em direção à entrada da adega. Como você sabia? Mais tarde, ela tropeçou nos saltos e ele a segurou, praticamente carregando a escada abaixo. A adega era escura, fresca, repleta de milhares de garrafas que valiam mais do que a casa da maioria das pessoas. Dante pegou o telemóvel e já estava ligando para o seu segundo em comando. Salvatore. Descobertos. Localização comprometida. Bratva de Catarina. Envie toda a equipa para Amarelo. Tranque a cobertura. Ninguém entra ou sai. Feito. A voz de Salvatore estava sombria. A mulher. Dante olhou para Emma, que se encostara a uma prateleira de vinhos, com o peito arfando. O rímel estava borrado sob os olhos, o uniforme rasgado no ombro. Ela parecia que poderia se quebrar se ele a tocasse com muita força. Ela também acabara de salvar a vida dele. Ela está comigo. Ele desligou e ficou a ouvir. Os tiros continuavam no andar de cima. O seu pessoal chegara rapidamente. Ótimo, mas precisavam de se mexer. A Brata não iria parar com uma tentativa falhada. Há um túnel, disse Emma de repente. O James contou-me. O meu irmão. Ele disse que todos estes edifícios antigos têm túneis da época da proibição. Vi a entrada quando estava a trazer vinho na semana passada. O teu irmão. A mente de Dante funcionava rápido. James Chan, analista do FBI, morto há 6 meses num acidente de carro. Não foi um acidente. O rosto dela empalideceu. Como tu? Porque eu tenho procurado a pessoa para quem ele enviou os seus arquivos antes de morrer. Dante aproximou-se e ela recuou. Ele parou de manter distância entre eles. O teu irmão descobriu que a família Volkov estava a preparar-se para atacar a minha. Ele morreu tentando me avisar. Há meses que tenho pessoas à procura da apólice de seguro dele. Foi você. Não sei o que está nos ficheiros, sussurrou ela. Estão encriptados. Tive demasiado medo de tentar. Mais tarde, ele afastou uma enorme garrafeira da parede. Ela movia-se sobre rodas ocultas, revelando uma pequena porta de madeira atrás dela. Rapariga esperta, vamos. O túnel era apertado, mal tinha altura suficiente para ele andar de pé. A respiração de Emma ecoava no espaço confinado. Dante ia à frente com a lanterna do telemóvel, arma em punho. A passagem parecia se estender por quilômetros, mas provavelmente tinha apenas 2 quarteirões. Eles emergiram em um estacionamento. O carro de reserva dele estava em seu lugar designado. Um Mercedes sedã preto, blindado, sempre pronto. Ele aprendeu cedo a ter várias rotas de fuga. Ele abriu a porta do passageiro. Emma hesitou e ele viu que ela estava a pensar. Fugir da máfia que agora sabia a sua identidade. Ou confiar no homem que ela acabara de salvar. Não vou magoar-te, disse ele baixinho. Tens a minha palavra. A palavra de um chefe da máfia. A palavra de um homem cuja vida tu salvaste. Ele olhou nos olhos dela. E quem sabe? Os Vulovs vão matar-te assim que perceberem que me avisaste. Agora está nisto, quer queira, quer não. Isso decidiu-a. Ela entrou no carro e Dante contornou-o para o lado do condutor. Ele saiu da garagem, já a traçar o caminho para a sua propriedade mais segura. A penthouse era demasiado óbvia agora. Para onde vamos? A voz de Emma era baixa. Para um lugar onde eles não pensariam em procurar. Ele conduziu por ruas secundárias, verificando constantemente os espelhos. A casa da minha mãe em Brooklyn. Ninguém toca nessa propriedade. Nem mesmo os Vulovs violariam esse santuário. A tua mãe. Ela parecia quase histérica. Vou encontrar-me com a tua mãe. Ela está morta. As palavras saíram sem emoção. Está morta há 10 anos. Mas a casa está exatamente como ela a deixou. Protegida. Sagrada. Ele olhou para ela. Estarás segura lá esta noite. Amanhã decidimos o resto. O silêncio caiu.
quebrado apenas pelo som do trânsito e sirenes distantes. O telemóvel de Dante vibrava constantemente. Relatórios chegando. 3 mortos no restaurante. Catarina tinha desaparecido. Os pais dela alegaram ignorância. Estavam a ser interrogados. A família Volkov negou tudo. Sinto muito, disse Emma de repente. Sobre o seu noivado. Eu sei que você, provavelmente, eu não a amava. A voz dele era fria. Era uma aliança. Uma família antiga de Boston que procurava se conectar com o poder de Nova York. Ela desempenhou bem o seu papel. Eu quase não percebi, mas tu suspeitavas de algo. Eu suspeito de tudo. Isso me mantém vivo. Ele virou para uma rua residencial tranquila, mas eu não te vi chegando. Uma garçonete que sabe sobre arquivos do FBI e túneis secretos. Só estou tentando sobreviver. Eu também, Bella. Eu também. A casa era um modesto edifício de tijolos marrons, completamente diferente do mundo habitual de Dante, de mansões e luxo. Ele entrou numa garagem privada, digitou um código que parecia absurdamente longo e a levou para dentro. O interior deixou Emma sem fôlego, não por ser luxuoso, embora as antiguidades e obras de arte fossem claramente valiosas, mas porque parecia entrar numa memória. Havia fotos por toda a parte. Uma mulher que partilhava os olhos escuros de Dante sorria das molduras. Ela era linda, disse Emma baixinho. Ela era tudo. Dante trancou várias portas atrás deles, verificando as imagens de segurança num tablet. O cancro da mama progrediu rapidamente. Ela fez-me prometer que sempre teria um refúgio, um lugar que não fosse sobre negócios ou poder, apenas paz. Ele mostrou-lhe um quarto no segundo andar. Os banheiros ficam ali. Vou trazer roupas. Estás segura aqui, Emma? Prometo. Ela olhou para ele, este homem perigoso que de repente parecia quase humano. Por que é que ainda estou viva? Podias ter me agradecido e deixado em algum lugar. Porque tens informações de que preciso. Porque os Volkovs vão perseguir-te agora. Porque ele fez uma pausa e algo brilhou naqueles olhos escuros. Porque arriscaste tudo para salvar alguém que não conhecias. Isso é raro no meu mundo. Vale a pena proteger. Antes que ela pudesse responder, ele se foi, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Emma afundou na cama, as pernas finalmente cedendo. O seu uniforme estava arruinado, as mãos ainda tremiam. Ela tinha salvado a vida de um chefe da máfia. Ela se tornara um alvo. A sua invisibilidade cuidadosamente mantida estava destruída. E de alguma forma, olhando para as fotos da mãe de Dante Romano nas paredes, ela se sentiu mais segura do que nos últimos 6 meses. Emma acordou com a luz do sol a entrar pelas cortinas de renda e o cheiro de café. Por um momento de confusão, ela esqueceu onde estava. Então a memória voltou. O tiroteio, o túnel, os olhos escuros de Dante prometendo proteção. Ela encontrou roupas dobradas do lado de fora da porta, jeans de grife que lhe serviam perfeitamente, um suéter de cachemir macio e até roupas íntimas novas do seu tamanho. A precisão era quase inquietante. Lá embaixo, Dante estava na cozinha a cozinhar. Na verdade, cozinhando, não tendo alguém a cozinhar para ele. Ele trocou o fato por jeans escuros e uma camiseta preta que mostrava tatuagens que ela não tinha notado antes. Letras intrincadas cobriam os seus antebraços. Algo maior escondido sob a gola. Tu cozinhas. Ela não conseguiu esconder a surpresa. A cozinha da minha mãe. Não deixo mais ninguém usá-la. Ele colocou os ovos num prato e os colocou na pequena mesa. Come, depois conversamos. Os ovos estavam perfeitos. Emma comeu mecanicamente, consciente de que ele a observava com aquela quietude inquietante. À luz do dia, ela podia ver detalhes que não tinha notado antes. A pequena cicatriz na sobrancelha esquerda. A sombra sob os olhos, sugerindo que ele não tinha dormido. A forma como os ombros dele permaneciam tensos, mesmo neste santuário. Os ficheiros, disse ele finalmente. Preciso de os ver. Estão encriptados. Tentei todas as palavras passe que me ocorreram. Tente o meu nome. Ela pestanejou. O quê? James Chen estava a tentar avisar-me especificamente. Ele pode tê-los encriptado com o meu nome. A expressão de Dante era indecifrável. Onde estão? No armazenamento na nuvem, ao qual posso aceder a partir de qualquer dispositivo. Ela hesitou. Por que razão ele usaria o seu nome? Porque ele e eu nos conhecemos há 3 anos. Dante serviu mais café. Ele abordou-me num baile de caridade.
Disse que sabia quem tinha matado a minha mãe, Domi, não o cancro, quem lhe tinha transmitido o cancro. Medicamentos experimentais que o médico dela foi pago para prescrever por uma família rival. Ele deu-me tudo o que eu precisava para derrubá-los. A mão de Emma congelou a meio caminho da boca. Conhecia o meu irmão? Eu tinha uma dívida para com ele. Quando soube da sua morte, investiguei e descobri a ligação com os Barata. Desde então, tenho me preparado para a guerra contra eles. Os olhos dele fixaram-se nos dela. O teu irmão era um bom homem. Ele salvou-me uma vez de viver sem nunca saber a verdade. Agora, a irmã dele salvou-me novamente. O peso disso pairou entre eles. Emma pousou o garfo sem mais fome. Se eu abrir esses arquivos, o que acontecerá? Derrubaremos a família Vulov para sempre. Sem hesitação, sem dúvida, apenas com fria certeza. E tu ficarás sob a minha proteção até que isso esteja feito. Não quero fazer parte de uma guerra. Fazes parte dela desde que o James te escolheu como seu seguro. A sua voz suavizou-se ligeiramente. Não vou mentir, Emma. Assim que abrires esses ficheiros, estarás totalmente no meu mundo. O lugar mais seguro para ti é perto de mim, visível, protegida. Os Vulov temem-me. Não tocarão em alguém sob a minha proteção direta. O que isso significa? Proteção direta. Ele ficou em silêncio por um momento. Significa que você ficará em uma das minhas propriedades. Um dos meus homens estará sempre por perto. Você trabalhará para mim, não em algum restaurante onde qualquer pessoa pode encontrá-la. Você se tornará parte da minha família, como uma prisioneira. A voz dela ficou monótona, como alguém que eu valorizo. Ele se inclinou para a frente e ela viu algo feroz em sua expressão. Não assumo responsabilidades levianamente, Bella. Se estiveres sob a minha proteção, nada te tocará. Nem o Brat, nem o FBI, nem o próprio Deus, se ele vier te visitar. Mas sim, a tua liberdade será limitada até que os Vulovs sejam neutralizados. A mente de Emma correu. Voltar à sua antiga vida. Fugir, esconder-se, esperar para ser encontrada. Ou aceitar a proteção de um homem cujo mundo envolvia tiroteios e morte. Preciso de algo em troca, ouviu-se dizer. Informações sobre o meu irmão, tudo, sabe? A verdade sobre como ele morreu. A expressão de Dante mudou. Respeito, talvez feito. Pegue o seu portátil. Uma hora depois, eles estavam sentados no escritório de Maria Romano, rodeados pelos livros e fotografias dela. Os dedos dela tremiam enquanto digitava o nome de Dante no campo de senha. Os ficheiros abriram. Dante ficou muito quieto enquanto lia, o rosto transformando-se numa máscara. Emma observou enquanto página após página revelava o plano de uma década da família Vulov para destruir a organização romana por dentro. Catarina tinha sido infiltrada há 4 anos, construindo um relacionamento, tornando-se indispensável. O casamento deveria ser o passo final, a consolidação dos territórios antes do assassinato. Mas havia mais. Nomes, datas, contas offshore, provas de colaboração com promotores federais, dispostos a fechar os olhos. Uma rede de corrupção que era mais profunda do que Emma imaginava. A voz de Dante estava áspera. Isso é tudo. James Chen nos deu tudo. O que você vai fazer? Ele olhou para ela e algo em seus olhos a fez prender a respiração. Vou cumprir a promessa que fiz ao seu irmão. Vou destruí-los completamente. Todos eles. O telefone dele tocou. Ele ouviu por um momento, sua expressão ficando sombria. Quando? Quantos? Uma pausa. Entendido. Bloqueio total. Ninguém se mexe. Ele desligou. Os Volovs acabaram de atacar 2 dos meus armazéns, testando as nossas defesas. Está a começar. Eu deveria... Emma levantou-se sem saber para onde ir. Dante apareceu de repente, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro da sua colônia. Algo caro e escuro. Devias ficar aqui, onde posso manter-te em segurança. Você nem me conhece. Eu sei que arriscou a sua vida por alguém que nunca conheceu. Eu sei que está com medo, mas veio trabalhar mesmo assim. Ficou escondida, mas não fugiu. Eu sei que amava o seu irmão o suficiente para carregar o fardo dele por 6 meses sem quebrar. A mão dele se levantou lentamente, dando-lhe tempo para se afastar, e colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Eu sei que é corajosa, Emma. Mais corajosa do que a maioria dos homens da minha organização. O coração dela batia forte. Tão perto, ela podia ver reflexos dourados nos olhos escuros dele.
Podia sentir o calor que emanava dele. Perigoso. Ele era tão perigoso. Não sou corajosa, ela sussurrou. Estou apavorada. É isso que faz de ti corajosa. O polegar dele roçou amassando o rosto dela e a pele dela pegou fogo. Estar apavorada e fazer mesmo assim. A campainha tocou, um som comum neste momento extraordinário. Dante recuou instantaneamente, o calor entre eles substituído por um profissionalismo frio. É o Salvator. Precisamos de levá-la para um local mais seguro. Ele já estava a afastar-se. Arrume as suas coisas. Vamos para a minha propriedade em Westchester. 30 acres com segurança privada, longe de tudo. Emma viu-o partir, a pele ainda formigando onde ele a tocou. Aquilo era loucura. Estava a mergulhar cada vez mais num mundo que não compreendia. A confiar num homem que provavelmente tinha matado mais pessoas do que ela alguma vez conhecera. Mas enquanto subia as escadas para recolher os poucos pertences que tinha emprestado, não conseguia livrar-se da sensação de que se preparava para este momento desde a noite em que o seu irmão morrera. James tinha a escolhido como sua apólice de seguro por uma razão. Talvez fosse hora de parar de fugir e começar a lutar. Quando ela desceu as escadas, Dante estava a falar rapidamente em italiano com um homem que parecia capaz de levantar um carro no supino. Ambos se viraram quando ela se aproximou. Emma, este é Salvatore, o meu braço direito. Ele coordenará a sua segurança. A voz de Dante agora era totalmente profissional. Você terá uma suíte na propriedade, privada, confortável, mas ficará no terreno. Sem exceções, a menos que eu diga o contrário. E se eu recusar, o seu sorriso foi afiado como uma faca. Então vou trancá-la no quarto mais seguro da casa e guardar a porta eu mesmo. A escolha é sua. Cativeiro confortável ou cativeiro desconfortável. Salvatore soltou algo que poderia ter sido uma risada. Emma ergueu o queixo. Então eu escolho cooperar. Mas quero acesso a esses arquivos. Quero entender o que o meu irmão descobriu. Quero fazer parte da sua derrubada. Quer ajudar? Os olhos de Dante estreitaram-se. Quero justiça para o James e para qualquer versão de si mesma que perdeu quando eles vieram atrás de si. Algo passou pelo seu rosto. Surpresa, talvez, ou reconhecimento. Ele aproximou-se e desta vez Emma não recuou. Não é o que eu esperava, Bella, nem você. Ele sorriu então, um sorriso verdadeiro que transformou o seu rosto de meramente bonito para absolutamente devastador. O estômago de Emma revirou. Isto vai ser interessante. Ele ofereceu o braço como um cavalheiro de outra época. Vamos à guerra, Emma Chen. Ela olhou para o braço estendido, para as tatuagens e a força, e para o homem que de alguma forma se tornara seu improvável protetor. Então ela o aceitou. Vamos destruí-los. 3 semanas. Foi o tempo que levou para o mundo de Emma se tornar irreconhecível. A propriedade Westchester era uma fortaleza disfarçada de mansão. Emma tinha a sua própria ala, quarto, sala de estar, biblioteca privada, tudo decorado com luxo discreto. Os guardas faziam turnos a cada 6 horas. O terreno era monitorizado por câmaras, sensores de movimento e homens que falavam em códigos que ela não conseguia decifrar. Mas era Dante que ocupava os seus pensamentos muito mais do que a segurança. Ele estava certo sobre a visibilidade. Mantinha-a por perto, insistindo que ela participasse em jantares com o seu círculo íntimo, acompanhando-o a reuniões onde ela não dizia nada, mas ouvia tudo. A mensagem era clara. Emma Chen estava sob a sua proteção. Quem a tocasse, enfrentaria ele. O que ele não a tinha avisado era sobre a intimidade de estar constantemente na órbita de alguém. Noites tardias a trabalhar juntos nos ficheiros Vulov. O ombro dele a roçar o dela enquanto se debruçavam sobre os documentos. O café da manhã que ele mesmo levava para o quarto dela, sabendo exatamente como ela gostava depois de apenas alguns dias. A maneira como os olhos dele a seguiam pela sala, acompanhando-a com uma atenção que parecia física, e as pequenas gentilezas que a comoviam mais do que qualquer gesto grandioso, substituindo os seus 3 telemóveis baratos por um com linha segura, enchendo a sua biblioteca com livros dos seus autores favoritos, providenciando para que a sua mãe recebesse uma doação anônima que pagou todas as suas dívidas. Não precisavas de fazer isso, disse Emma quando descobriu. A tua mãe criou a mulher que salvou a minha vida. É o mínimo que posso fazer. A sua voz era casual, mas os seus olhos eram intensos. Além disso, estavas a trabalhar até a exaustão com aqueles 3 empregos.
Agora trabalhas para mim. Fazendo o quê, exatamente? Não fiz nada além de ler ficheiros. Estás a aprender sobre o meu mundo, a compreender os intervenientes, a estrutura, as regras. Isso é mais valioso do que imaginas. Ele sorriu ligeiramente. E tu mantens-me humano, Bela. Lembra-me por que estamos a fazer isto. A guerra com os Vulovs intensificava-se diariamente. Negócios eram incendiados, remessas desapareciam, pessoas morriam. Emma tentava não pensar nos corpos, mas Dante nunca lhe escondia isso. Este é o meu mundo, disse ele depois de um ataque particularmente brutal que deixou 2 dos seus homens mortos. O mundo em que escolheu ficar. Não vou embelezar as coisas para si, mas ela também via o outro lado. Como ele enviava dinheiro para as viúvas, como comparecia a todos os funerais, como carregava o peso de cada morte. O homem que parecia frio naquele restaurante era capaz de uma profundidade de sentimentos notável. Naquela noite, eles estavam a participar na inauguração de uma galeria, pública, visível, enviando a mensagem de que Dante Romano permanecia inabalável. Emma usava um vestido que custava mais do que o seu antigo aluguer, seda esmeralda que fazia a sua pele brilhar e os seus olhos captar a luz. Quando ela desceu as escadas, Dante estava ao fundo, deslumbrante num fato cinzento escuro. A sua expressão quando a viu fez o seu coração acelerar. Linda. A palavra era silenciosa, quase reverente. Ele ofereceu o braço pronto para deixá-los nervosos. A galeria estava lotada com a elite de Manhattan. Dinheiro antigo, dinheiro novo e dinheiro perigoso, todos misturados sob o pretexto da cultura. Emma sentiu olhos a acompanhar a sua entrada, sussurros a seguir os seus passos. Dante manteve-a perto, a sua mão quente na parte inferior das costas dela. Eles estudaram pinturas, beberam champanhe, e ela observou-o a comandar a sala como um maestro a reger uma orquestra, charmoso aqui, ameaçador ali, sempre em completo controlo. Senhor Romano. Uma voz cortou a multidão. Cultivada, feminina, perigosa. Que surpresa vê-lo por aí depois do recente desagrado. Emma virou-se para Katarina Volkov. A outra mulher estava imaculada. Cabelo loiro penteado para cima, vestido azul gelo, diamantes por toda parte, mas seus olhos eram frios como os de uma serpente enquanto avaliavam Emma. Catarina. A voz de Dante poderia ter congelado o sol. Ou devo dizer Katarina Vulov, já que não estamos mais fingindo. Não há mais necessidade de fingir. Seu sorriso era afiado. Embora eu esteja surpresa que você tenha trazido um novo brinquedo tão rapidamente. É esse o seu tipo agora? Empregadas de mesa? Emma sentiu a mão de Dante apertar as suas costas. Antes que ele pudesse responder, ela deu um passo à frente. Melhor uma empregada de mesa com integridade do que uma terrorista com problemas com o pai. A sua voz era firme, quase coloquial. Como se sente, Catarina, sabendo que perdeu? Ele está vivo, está exposta, e a sua família está a desmoronar-se. Tudo porque não me viu a chegar. O rosto de Catarina ficou feio. Sua pequena estúpida, afaste-se. A voz de Dante era suave, letal. Antes que eu me esqueça, estamos em público. Mas a mão de Catarina já se movia em direção à sua bolsa. Emma viu o movimento, reconheceu a ameaça e reagiu por puro instinto. Ela agarrou uma taça de champanhe de uma bandeja que passava e jogou o conteúdo diretamente no rosto de Catarina. A outra mulher gritou. A segurança lhe apareceu, e no caos, Emma sentiu o peito de Dante tremer contra as suas costas. Ele estava a rir. Acho que é hora de irmos. Ele a conduziu em direção à saída, o seu corpo protegendo-o dela. Uma vez no carro, ele virou-se para ela, os olhos brilhando com algo que fez o estômago dela revirar. Essa foi provavelmente a coisa mais satisfatória que já testemunhei. Eu não deveria ter feito isso. Você deveria ter feito isso semanas atrás. A mão dele segurou o rosto dela, o polegar acariciando a maçã do rosto. Não temes mais por mim. Eu tenho medo de ti. A verdade saiu sem fôlego. Mas tenho mais medo dela. Deles de voltar a fugir. Nunca mais vais fugir. Não enquanto eu estiver vivo. A voz dele era uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo. Emma, preciso que compreendas uma coisa. Tu não és mais um trabalho para mim. Não apenas alguém sob a minha proteção. Tu te tornaste... O telemóvel dele vibrou.
Ele praguejou em italiano e atendeu. O quê? Emma viu o rosto dele mudar. Viu a cor sumir da pele dele. Quantos? A voz dele era afiada como uma lâmina. Agora, onde ela está? Entendido. Estou a caminho. Ele já tinha desligado. Dava ordens ao motorista. Hospital. O que aconteceu? O medo apertou o peito de Emma. A esposa de Salvatore. Os Volkovs encontraram-na e deram-lhe 2 tiros. Ela está a ser operada. O seu maxilar estava rígido. Eles deixaram de seguir as regras. No hospital, Dante tornou-se uma força da natureza, tomando conta da sala de espera, colocando guardas, atendendo chamadas em italiano rápido. Emma observou este homem, que tinha sido quase terno com ela, transformar-se no amanhecer que todos temiam. Mas quando Salvatore saiu do quarto da sua esposa, com lágrimas a escorrerem pelo rosto, Dante envolveu-o num abraço que demonstrava irmandade, não hierarquia. Ela vai sobreviver, disse Salvatore, com a voz embargada. Mas eles atiraram nela na frente da nossa filha. A nossa filha de 6 anos viu tudo. Eu sei. A voz de Dante era pura determinação. E eles vão pagar. Cada um deles. Eu prometo, irmão. Eu prometo. As horas passaram. Emma trouxe café e ficou acordada com as esposas e filhos da organização de Dante. Mulheres que deveriam ter medo dela. A recém-chegada, a forasteira, em vez disso, aceitou a sua presença como se ela pertencesse ao grupo. O amanhecer estava a chegar quando Dante finalmente se sentou na cadeira ao lado dela. Ela está estável. Os médicos dizem que vai recuperar totalmente. Ele esfregou o rosto. Mas a filha de Salvatore, o trauma, aquela criança vai ter pesadelos durante anos. Emma não pensou. Apenas estendeu a mão para a dele. Os dedos dele fecharam-se em torno dos dela como uma tábua de salvação. É por isso que eu não queria isto, disse ele baixinho. Este sentimento, esta ligação. No meu mundo, tudo o que te importa torna-se uma arma contra ti. Os Vulovs mataram a esposa de Salvatore para me enviar uma mensagem. Se eles soubessem o que você se tornou para mim, o que eu me tornei. A voz dela era quase inaudível. Ele olhou para ela e a emoção crua nos seus olhos roubou-lhe o fôlego. Tudo. Você se tornou tudo, Emma. A sua mão livre subiu até o rosto dela. Quando Catarina pegou a bolsa dela hoje à noite, o meu primeiro pensamento não foi a minha própria segurança. Foi a sua. Tu entraste na minha pele, na minha cabeça. Não consigo parar de pensar em ti. Não consigo dormir sem saber que estás segura. Não consigo respirar direito quando estás em perigo. Dante, estou a apaixonar-me por ti. As palavras foram ásperas, quase raivosas. E é a coisa mais perigosa que já fiz. O coração de Emma parou, recomeçou, bateu tão forte que ela pensou que poderia sair do lugar. Não quero que te sintas obrigada, ele continuou. Sei que a dinâmica de poder está errada. Está sob a minha proteção no meu mundo, mas preciso que saibas, preciso que compreendas o que significas para mim. Ela deveria estar com medo, deveria ter reconhecido o perigo nas palavras dele, a complexidade da situação deles. Em vez disso, Emma sentiu algo se destravar no seu peito, algo que estava congelado desde a noite em que o seu irmão morreu. Também estou a apaixonar-me por ti, sussurrou ela. E isso aterroriza-me. Não por causa do que fazes, mas porque não consigo imaginar voltar para um mundo onde tu não existas. Os olhos dele procuraram os dela. Estás a falar a sério? Eu vi-te carregar o peso da segurança de todos. Vi-te quebrar regras por bondade. Vi-te honrar a memória da tua mãe. Vi-te cuidar do teu povo como se fossem família. Não és o monstro que todos pensam que és. Eu sou esse monstro, Bella, mas não contigo. Então talvez eu não tenha problema com monstros. Ele beijou-a então, suave, cuidadoso, como se ela fosse algo precioso que pudesse se quebrar. Emma derreteu-se naquele beijo, nele, as mãos apertando a camisa dele. O beijo aprofundou-se e ela sentiu o gosto de café, desespero e algo que parecia um regresso à casa. Quando se separaram, ambos ofegantes, Dante encostou a testa na dela. Não podemos fazer isto aqui. Não agora. A sua voz estava tensa. Mas em breve. Quando isto acabar, quando estiveres segura, quando tivermos vencido. Ela corrigiu. O seu sorriso era feroz. Quando tivermos vencido. A porta do hospital se abriu com um estrondo. Um dos homens de Dante respirava ofegante. Chefe, nós os encontramos.
Os Vulovs, todos eles, estão no armazém deles em Newark. Nós os cercamos. Dante se transformou instantaneamente, do homem que acabara de beijá-la para o líder que comandava um império. Mobilize todos. Não quero fugas. Ele olhou para Emma. Fique aqui com Salvatore e sua família protegidos. Não. Ela também se levantou. Disseste-me que eu fazia parte disto, que trabalhava para ti. Então deixa-me terminar isto. Quero enfrentá-los. Quero que eles vejam que perderam. Emma, disseste que eu te mantinha humana. Então leva-me contigo. Lembra-te porque estamos a fazer isto. Ele olhou para ela por um longo momento. Então, contra toda a lógica e segurança, arranja-lhe um colete. Ela fica no carro. Sem discussões. Emma acenou com a cabeça. Porque agora ela entendia. Ela não estava mais lutando apenas por si mesma. Ela estava lutando pela filha de Salvatore, que testemunhou o horror. Por James, que deu tudo para expor a verdade. Por Dante, que carregava mais peso do que qualquer homem deveria. Ela estava lutando para acabar com esta guerra. E enquanto dirigiam em direção a Newark, com a mão de Dante na sua, Emma percebeu que havia parado de fugir semanas atrás. Agora ela estava de pé e lutando. O armazém se erguia na escuridão antes do amanhecer, cercado pelo pessoal de Dante. Lá dentro, a família Vulov sabia que havia perdido. Os arquivos que James havia compilado, combinados com os recursos de Dante, haviam desmantelado o império deles em 3 semanas. Última chance. Dante falou ao telefone com alguém lá dentro. Renda-se agora. Vão embora ou ardam com tudo o que construíram. Emma não conseguiu ouvir a resposta, mas viu a expressão de Dante endurecer. Então, queimem. O que aconteceu a seguir terminou em minutos. Controlado, eficiente, definitivo. O poder da família Volkov desmoronou. Os seus bens foram apreendidos. As suas alianças foram destruídas. E quando tudo acabou, Katarina Volkov foi levada algemada, destinada a uma prisão onde o alcance de Dante se estendia além das leis. Ao passar pelo carro, os olhos de Katarina encontraram os de Emma através da janela. Valeu a pena, cuspiu Katarina. Emma abriu a janela. Pergunte a si mesma essa pergunta daqui a 20 anos. Quando Dante voltou para o carro, com o cansaço estampado em cada linha do seu corpo, Emma o puxou para perto. Acabou, disse ele simplesmente. Não, ela virou o rosto dele para o seu. Está apenas a começar. 18 meses depois, Emma estava na biblioteca da propriedade de Westchester. A sua biblioteca agora estava cheia de livros sobre gestão empresarial, manuais de italiano e livros de receitas que Maria Romano adorava. A sala cheirava a papel velho e as rosas que Dante plantara do lado de fora da janela. Ela ouviu os passos dele antes de ele aparecer. Agora conhecia o seu ritmo de cor. Quando ele entrou, a gravata já estava afrouxada e o casaco estava em algum lugar. Em casa, não no trabalho. Como foi a reunião do conselho? Ela se virou da janela. Tediosa, mas a sua sugestão sobre a expansão do centro comunitário foi aprovada. Eles vão começar a construção no mês que vem. Ele se aproximou dela, colocando as mãos na cintura dela. Você está ficando muito boa nisso. Em breve não vai mais precisar de mim. Sempre precisarei de ti. Ela tocou o rosto dele. Este homem que de alguma forma se tornou o seu lar, embora a diretoria finalmente esteja a começar a respeitar-me, sem verificar se foste tu que me colocaste lá por seres brilhante. Eles seriam tolos se não me ouvissem. Ele beijou-a suavemente. Salvatore ligou. A filha dele começou a terapia. Ela está melhor. Até fez um desenho de ti. Disse que eras a senhora bonita que traz biscoitos. A garganta de Emma apertou-se. Ela visitava a família de Salvatore semanalmente, levando guloseimas, lendo para a filha dele, tentando ajudar a curar o que os Volkovs haviam destruído. Fico feliz que ela mereça paz. Tu também, Bela. Os braços dele apertaram-na com mais força. Todos os dias acordo grata por teres sussurrado essas palavras, por me teres salvado. Nós salvamo-nos um ao outro. Ela inclinou-se para ele. Tu deste-me um propósito além de fugir. Uma família além da perda. Tu deste-me o teu mundo. Deste-me uma razão para merecê-lo. Ele afastou-se ligeiramente com um olhar sério. Emma Chen, amor da minha vida. Um pé no saco quando discutes as minhas estratégias. Aceitas? Sim, ela riu, chorando de alguma forma. Seja o que for que estejas a pedir, sim, ele sorriu. Aquele sorriso devastador que ainda a deixava com os joelhos fracos.
Nem sequer sabes a pergunta. Não importa. A resposta é sim. Dante beijou-a então, profundamente, intensamente e cheio de promessas. E Emma pensou na empregada de mesa aterrorizada que tinha sido. A mulher que arriscou tudo por um aviso sussurrado. Ela salvou uma vida naquela noite. Não sabia que também estava a salvar a sua própria vida. Esta história chegou ao fim. Se tocou o seu coração de alguma forma, deixe o seu like e partilhe-a com alguém que também gosta de histórias emocionantes. Novas histórias chegarão em breve. Até a próxima.